Advogados do Reddit, qual foi o pior caso que você já viu no tribunal? Representei um cara que roubou 3 caminhões de seu trabalho. Apenas 2 foram recuperados antes do julgamento. Ele compareceu à audiência dirigindo o 3º caminhão. Levei minha ex ao tribunal porque ela usou meu número de seguro social para assinar TV a cabo. Fiquei sabendo quando ela parou de pagar pelo serviço. Ela se ferrou apenas por ser ela mesma. Comparecemos ao tribunal, entreguei o contrato da empresa de TV a cabo, mostrando o meu número de seguro social e o próprio nome dela assinado no contrato. Ela nem tentou falsificar minha assinatura, ela assinou com o próprio nome e tentou negar que tivesse qualquer parte dela. Tô fazendo coisas de locatário e meu cliente estava enfrentando despejo por falta de pagamento, mas o cliente estava retendo o pagamento do aluguel por causa de problemas de habitabilidade no apartamento. Sem aquecimento, altos níveis de chumbo, vermes, ia ser uma vitória fácil para mim. Disse continuamente ao meu cliente para garantir que não gastasse o dinheiro, guardasse, mas não gastasse. Porque se você mostrar ao juiz que ainda tem o dinheiro, vai ser muito bom para você fazer o juiz acreditar que você está retendo por boas razões. A gente se levanta na frente do juiz. O senhorio não tem advogado, então eu estava dançando por dentro, não tinha como perder. Eu apresento meus argumentos e o proprietário os dele. O juiz pergunta ao meu cliente se ele ainda tem o dinheiro. O cliente diz: não, eu perdi tudo no cassino na semana passada. Minha esposa é advogada. Informação: quando os filhos atingem a maioridade, se não estiverem mais estudando e começarem a trabalhar, não é necessário pagar pensão alimentícia. O cliente da minha mulher arranjou uma nova amante, o que desencadeou a ira da ex-mulher, e passou a pedir mais pensão alimentícia para os filhos. Bem, para ganhar a causa, era preciso provar que as crianças trabalhavam, mas não conseguiram nenhuma prova disso. Não havia muita chance de ganhar, mas eles ainda foram ao tribunal, esperando que com os interrogatórios pudessem encontrar informações que os colocassem em evidência. No dia do julgamento, as crianças não compareceram. Apenas a mãe e seu advogado estiveram presentes. Juiz: senhora, diga-me por que seus filhos não puderam vir. Mãe: eles não conseguiram permissão no trabalho. Todos ficaram alguns segundos em silêncio. Juiz: bem, isso foi rápido. Tive uma cliente que estava tentando se livrar de um ex-abusivo e pediu uma ordem de restrição. Ele compareceu à audiência final e estava fazendo um grande alarde sobre um caminhão que compraram durante o casamento. Ele disse que era apenas dele e ela não tinha direito a ele porque o casamento deles era nulo. Perguntei a ele no interrogatório o que ele queria dizer com isso, e ele disse que já havia se casado em outro estado quando se casou com minha cliente. Ele disse que minha cliente não fazia ideia, mas isso significava que o casamento deles era inválido e o caminhão era todo dele. Além de ser legalmente impreciso, a transcrição da audiência foi imediatamente entregue à polícia, que o estava investigando ativamente por bigamia. E o juiz deu o caminhão para minha cliente junto com um pedido de 2 anos sem contato. Não é o meu caso, mas do meu pai. Ele era equivalente a um defensor público décadas atrás. Havia um cara que foi pego por estar bêbado em público, por obscenidade em público e etc. todo fim de semana. Ele parecia atrair os mesmos juízes e era bastante conhecido por todos no tribunal como uma causa perdida absoluta. Um dos juízes normais fez com que ele aparecesse novamente em seu tribunal. O juiz estava pronto para condená-lo à prisão porque ele estava dirigindo um carro desta vez. Mas o cara começa a chorar porque finalmente conseguiu um emprego fora da cidade e estava tentando mudar sua vida. O juiz diz a ele que, desde que ele nunca cometa um erro na cidade dele de novo, ele simplesmente retiraria as acusações. Como já era de se esperar, o cara aparece na segunda-feira seguinte no tribunal novamente, mesmo juiz e por dirigir bêbado de novo. Meu pai agora tem o caso dele. O juiz disse que deu a ele sua última chance, ao que o cara soluça e responde: eu estava saindo da cidade, meritíssimo, mas meus amigos decidiram me dar uma festa de despedida. O juiz não achou graça. Meu pai teve que fazer de tudo para não rir. Resumo: bêbado que dirigiu bêbado tem a chance de sair da cidade e não enfrentar acusações. Fica bêbado em uma festa de despedida em sua homenagem, dirige e vai para a cadeia. Enfrentou o mesmo juiz nas 2 vezes. Eu não sou advogado, mas teve um caso que aconteceu na minha cidade entre pai e filho que foi hilário. O pai é um grande advogado de danos pessoais por aqui que abriu sua própria empresa com seu nome, George Sink, e seu filho acabou entrando para os negócios da família. Bem, eles se desentenderam, então o filho sai para abrir sua própria empresa. Ele tem o nome do pai. Então o pai está processando o filho por causa de usar o nome que lhe deu para abrir seu próprio escritório de advocacia.
Não sou advogado, mas meu pai é médico e às vezes é chamado como testemunha profissional em casos de imperícia. Em um caso memorável, uma família estava processando um médico por algo bastante frívolo e meu pai foi testemunha de defesa. O advogado que representava a família estava interrogando meu pai e trouxe o capítulo de um livro de medicina e pediu ao meu pai que lesse um parágrafo destacado. Ele o faz e o advogado diz algo como: então o que você acabou de ler significa blá 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 blá, coisa médica. Meu pai respondeu com confiança: não significa isso. Advogado: não, mas se você ler XYZ, o autor afirma claramente que blá 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 blá, coisa médica. Pai: não, realmente não é isso que o autor quer dizer. Advogado: como você sabe que não foi isso que o autor quis dizer? Pai: bem, porque fui eu que escrevi. O juiz basicamente deu um facepalm enquanto o advogado imitou um peixinho dourado e olhou para o nome do autor no capítulo. Basicamente, o melhor momento da vida profissional do meu pai. Sim, a decisão foi a favor do réu. Não sou uma advogada, mas é minha história pessoal. Quando eu tinha 4 anos, eu tinha 3 irmãos mais velhos. Meus irmãos tinham 10 e 13 anos. Minha irmã tinha 7. Meu pai estava lutando pela custódia de todos nós, pois atualmente só passávamos os fins de semana com ele. Todos nós reclamávamos das coisas ruins que aconteciam durante a semana com nossa mãe. Por fim, o juiz decidiu que as crianças tinham idade suficiente para decidir onde queriam estar. Minha irmã faria minha escolha por mim. Minha mãe sabia com certeza que perderia todos nós dessa maneira. Ela sabia que todos nós preferíamos nosso pai. É nesse ponto que ela se levanta no tribunal e diz: você pode ter todos eles, mas eu não é sua, então você não pode tê-la. Minha família inteira estava lá, ninguém fazia ideia do porquê ela falaria isso. Muita gente estava chorando e meu pai estava em estado de choque. Por causa disso, o juiz ordena que seja feito um teste de DNA. Mas de qualquer forma, as crianças ainda podem escolher na próxima data do tribunal, pois o nome dele está presente em todas as nossas certidões de nascimento. Acho que ela esqueceu disso, hein? O juiz concede esse tempo extra devido ao estado em que meu pai se encontra. Caso isso mude alguma coisa para ele e se ele ainda vai querer minha custódia nessas novas circunstâncias. Agora deve-se notar que minha mãe não gostava de nenhum de nós, principalmente dos meninos, para os quais elas já sabiam que era uma causa perdida, mas ela não receberia mais benefícios ou dinheiro do meu pai, então ela precisava de pelo menos algumas crianças por perto. Ela aproveitou esse tempo para convencer minha irmã de que, com a saída dos seus irmãos, ela poderia comprar todas as coisas que desejava: sorvetes, brinquedos, hora de dormir mais tarde, o que ela quisesse. Meus irmãos escolheram meu pai, minha irmã escolheu minha mãe. Tive uma educação muito difícil por causa da decisão dela, e até hoje ela se arrepende. Ela nunca foi tratada de forma diferente, sem guloseimas, sem brinquedos. Acontece que minha mãe não estava mentindo, ele não era meu pai biológico. De acordo com minha família, isso foi um peso enorme para ele por muito tempo. Ele continuou sendo um pai incrível em minha vida, mas às vezes acontecia algo que causava uma reação estranha ou perturbadora nele. E esse é o único motivo. Isso realmente mudou a vida dele e a minha. Meu sogro prendeu um homem por invasão de domicílio. Durante sua acusação, o juiz parou por um momento e perguntou ao réu de onde ele tirou o terno que ele estava usando. Acontece que o réu também foi responsável por uma invasão não resolvida na casa do juiz e apareceu vestindo um dos ternos roubados do juiz. O cara e seu advogado faltaram às audiências no tribunal. Às vezes, uma delas, às vezes, ambas. Com pouco ou nenhum aviso e com desculpas suspeitas. Começou a ficar ridículo e ficamos apontando buracos na história dele. Como se ele dissesse que foi embora para outro país sem saber da aparição, mas o advogado dele foi ao tribunal e disse que avisou antes. Ou de repente, ele estava em um antigo país do bloco soviético, para tratamentos de fertilidade. E arruinaria tudo se ele voltasse agora. Ou quando ele estava visitando parentes moribundos em outro continente. Ou ele estava indo para o aeroporto quando teve que correr para o hospital e nos mostrou um formulário de internação em outro idioma que traduzimos. Mostrava que ele estava lá, mas também que teve alta. Ele também tentou demitir seu advogado e dizer que precisava de mais tempo para contactar um novo advogado, que na próxima aparição diria que não conseguiu falar com seu cliente, então ele precisava adiar. Ou que ele não foi pago e seu cliente é basicamente um idiota e ele precisa ser substituído. Continuamos dizendo ao juiz que ele estava fazendo isso para protelar, mas o juiz continuou dando a ele o benefício da dúvida. Até mostramos a ele outros casos em que ele faltou às aparições e os juízes ameaçaram com sanções. Até que finalmente ele não apareceu para uma audiência onde o juiz havia dito especificamente a ele: não me importa se você está se encontrando com o Papa, estou ordenando que você esteja aqui. Bum, sua resposta foi atingida. O julgamento, a revelia na íntegra, foi concedido ao nosso lado. Nem ele, nem seu advogado compareceram à audiência. Em seguida, teve a coragem de entrar com uma moção alegando que o julgamento era injusto porque ele não teve a chance de contestar nada. Se gostou desse vídeo, deixe seu like para me apoiar, comenta aqui embaixo o que você achou dos relatos de hoje, se inscreve no canal e ativa o sininho, vai me dar uma força tremenda. É isso, valeu, é nóis e fui!